Desde o primeiro dia, palavras de João, desde o primeiro dia estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. Tá vendo como é importante esse testemunho de João? Dizendo para aquelas pessoas, olha, Jesus Cristo existiu mesmo, viu? Nós andamos com Ele, nós caminhamos com Ele. E ele continua dizendo, a palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós o vimos e o ouvimos, e agora estamos contando a vocês, para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta. Queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas, se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. E aí ele termina dizendo, se afirmarmos que estamos livres do pecado, estamos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas, se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo o erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus. Fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. Amém. Eu vou agora comentar versículo por versículo. Amém? A Sara Mônica escreveu aqui no Instagram assim, ó, guarda a minha vida e minha família nas tuas mãos. Eu quero aproveitar esse comentário aqui da irmã e pedir que você escreva pela fé aqui nos comentários. Senhor, guarda a minha vida. Amém? Escreva isso aqui pela fé. Senhor, guarda a minha vida. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Como eu disse, João estava dizendo, olha, nós andamos com Jesus e ele estava desde o princípio. Só que ele veio habitar aqui entre nós. Nós o vimos com os nossos olhos, nós o contemplamos, as nossas mãos tocaram nele. E essa passagem aqui de 1 João capítulo 1, versículo 1, ela entra em concordância com o Evangelho de João, que também foi escrito pelo apóstolo João. Em João capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 ele diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória,
glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo não é uma invenção das pessoas. Ele existiu realmente. Ele andou no nosso meio. Ele nasceu de uma virgem. Ele caminhou entre nós. Ele fez milagres. Existem várias evidências da vida de Jesus aqui na Terra. Existem mais evidências da vida de Jesus do que da vida de Sócrates, por exemplo. E tem muitas pessoas que acreditam em Sócrates, mas não acreditam em Jesus. Quando você for a Israel, e você pode ir comigo em 2026, só você fazer um contato com a Aleph Turismo através do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, você vai passar por lugares por onde Jesus passou. Você vai ver o túmulo de Jesus, só que o túmulo vazio, né? Lá no túmulo dele está escrito assim: ele não está aqui, porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então, eu quero que você tenha essa convicção de que a nossa fé, ela está respaldada por coisas reais, por um Jesus que se fez carne, que andou entre nós, que operou milagres entre nós, que ensinou muitas coisas. Ele veio como ser humano. Versículo 2. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Mais uma vez eu recorro ao texto de João, capítulo 1, versículo 4, quando ele diz assim: nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. João capítulo 5, verso 26, diz assim: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A vida de Jesus se manifestou aqui na terra. Versículo 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. João está explicando por que ele estava escrevendo aquela carta. Por que ele proclamava Jesus? Para que as pessoas que ouvissem a respeito também tivessem comunhão. A nossa comunhão é com quem? É com o Pai, com o Filho e com nós mesmos. Com as pessoas, aliás, não com a gente mesmo, com as pessoas. Eu sei que às vezes a gente fala conosco mesmo, né? A gente fala com o nosso eu interior, né? Com a nossa alma. O salmista fala com a sua alma, lembra? Em Salmos 42, por que estás abatida, ó minha alma? É o salmista conversando com ele mesmo. Então, nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com as pessoas que creem nessa verdade. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.